Entrevista. Campanha nacional visa despertar atenção sobre o afogamento infantil. O grave problema de afogamento infantil é a segunda causa de mortes acidentais de crianças com idades de 1 a 14 anos no Brasil. 3 crianças morrem afogadas diariamente. Por isso, novembro foi escolhido como o Mês Nacional de Segurança Aquática. O objetivo é chamar a atenção da população para o grave problema dos afogamentos. E, para falar sobre o assunto, iremos conversar ao vivo com a professora de natação Suzy Martin. Suzy, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Suzy, esse assunto aqui é bastante interessante, bastante importante. Nós tivemos um caso recente, ontem, uma verdadeira tragédia, o menino lá do distrito do Campestrinho, Gustavo, né, André? O nome dele? O Gustavo acabou falecendo, ele bateu a cabeça no fundo da piscina. A gente vai falar sobre esse tipo de acidente daqui a pouco, mas uma coisa que me chamou a atenção, Suzy, no momento que nós combinávamos e planejávamos essa entrevista, foi que você divulgou um banner, não é, dizendo assim: olha, a criança que sabe nadar não significa que ela é inafogável, não é? Ou seja, a gente tem realmente essa coisa, a criança ela sabe nadar, deixa ela tranquila na piscina. E agora, realmente, eu estive pensando, né? Não é bem assim. Não, criança que sabe nadar não é a prova de afogamento. Sempre tem, principalmente crianças, até 12 anos, sempre tem que ter a supervisão de um adulto por perto, porque pode ocorrer vários fatores que venham a causar o afogamento. Exatamente. Que fatores são esses, Suzy? Então, a criança, ela está brincando, ela pode estar correndo o risco de deslizar numa borda e bater a cabeça, de ter isso, provocar inconsciência, de ter um traumatismo, como foi o caso da morte recente, o traumatismo craniano, e ela pode ter alguma doença prévia, alguma doença cardíaca, pode ter convulsões, então isso pode provocar também um afogamento, não só dela não saber e na hora ali cair e engolir água. Você falou de borda de piscina lisa, não é isso? Isso. Eu lembro quando a gente era criança, a gente ia lá no Clube Olímpico Andradense, a piscina, eu lembro que não havia proteção nenhuma e que o piso era completamente liso. Muitas vezes eu vi pessoas escorregando na hora de mergulhar. Eu não sei se você tem essa lembrança. Tem, coisa sim. De 20 anos atrás ou mais até. Isso, e por isso vem ocorrendo esse número alto de afogamento, e agora é essa preocupação dos profissionais de natação que trabalham com criança e tudo, de fazer essa campanha, porque cada vez aumenta esse número de morte, né, ou de incapacidade, tudo por causa de afogamento em piscina. Então hoje se tem a preocupação de ter uma tela em volta da piscina, de ter uma educação para os pais, ensinar da prevenção, de orientar sobre sempre estar alguém fiscalizando, sempre olhando, supervisão mesmo da criança quando ela está numa piscina. Ainda na questão do piso, já que a gente vai falar dessa questão da tela em volta da piscina, porque tem muitos casos ali do papai e da mamãe que dão aquela vaciladinha, vão enterrar o filho no dia seguinte. Agora, assim, Suzy, na hora de construir, é comprar um piso adequado, próprio para a beirada de piscina? Isso, tem o piso tanto quanto antiderrapante da própria piscina, e tem o que também não absorve calor. Quando eu fui fazer academia, eu tive essa preocupação de ter, tanto que eu não tive nenhum problema até hoje com as crianças deslizarem, o piso inteiro da academia esse antiderrapante, e esse piso também não absorve calor, então não queima os pezinhos das crianças quando tem um contato com o sol. Tem essa preocupação também. E no caso do piso que já está pronto e de repente o proprietário da piscina não quer fazer uma reforma, quais são as sugestões ali para impedir que as crianças escorreguem no momento de mergulhar? Então, sempre tem que ter avisos, indicação se o piso está molhado, se está deslizando, e tentar colocar aqueles pisos de borracha, para de prevenção, e sempre colocar avisos para os pais e para os alunos do contato, de ter o perigo de estar escorregadio.
Exato. Agora vamos falar dessa tela aí em volta da piscina. Isso evita muita tragédia, não é? Isso. Sempre ter o isolamento das piscinas, né? Com uma cerca ou uma tela. Deixar um portão sempre que não tenha acesso, as crianças tenham acesso a essa piscina, porque muitas vezes a mãe coloca uma criança para dormir e acha que ela está dormindo, ela se desperta, a mãe vai fazer algum serviço de casa, ela se desperta e vai para a piscina da sua casa. E infelizmente pode ocorrer de encontrar o seu filho morto na piscina. Tá? Sempre a gente cumprir com sinalização mesmo, tanto de piscina, de clube, de praia, os pais respeitarem quando o aviso de praia, quando está tendo a vala que a gente fala. Hoje mesmo foi postado um vídeo na página da academia sobre a gente, lugar que às vezes tem uma vala, a gente não percebe, é onde não tem onda. E às vezes a gente acha que é ali que é seguro e pode estar nadando. A gente vê um lugar que não tem onda nenhuma e nas laterais tem onda. E aí a mãe fala, ali não tem onda, não tem perigo. E ali justamente é onde está ocorrendo o retorno para o mar. É onde a água está sendo puxada. E aí eles são levados pela correnteza e aí o maior risco de afogamento. Então, de tomar o cuidado de estar em praia supervisionada e não praia deserta, tá? De ter alguém salva-vidas olhando, utilização daquelas pulseirinhas que os salva-vidas dão para identificação da criança. Utilização de colete salva-vidas quando vai fazer algum esporte aquático. Sim, importante isso, porque às vezes vai fazer um passeio de jet ski, vai fazer um passeio daquela banana e não tem a utilização, se cai, a criança Isso serve até produto, né, Suzy? Isso serve até produto. E isso serve até produto. Agora, aqueles coletes, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, que esses dias eu tive contato de ver num clube e os pais com aqueles coletes nas crianças. E aí não fica andando sem o colete, comentando isso. Só que o colete também, se ele não tem... O colete é muito usado quando tem aquele cinto que passa pela virilha e prende quando vai andar de barco, de esportes aquáticos. Numa piscina, só aquele colete sem nada, quando a criança cai na água, aquele colete vem na boca, ele sobe. Então, é mais fácil ele afogar com o colete do que sem nada. E a criança foi o que aconteceu. Ela caiu na piscina, rasinha de bebê ali, no clube, e ela já ali deu um início de afogamento. E os pais correram e foram pegar. Então, assim, não é... A criança tem que ter a supervisão, mesmo boinha e de braço, ou a boia circular, ou o colete. Os pais têm que estar supervisionados. Não pode dispersar para ficar conversando, fazendo um churrasquinho, bebendo uma cervejinha. E um simples distração dos pais pode ser fatal. É interessante destacar isso. Olha, mesmo que a criança saiba nadar, tem que ter supervisão. Tem. Às vezes uma cãibra no meio da piscina... Sim. Isso já aconteceu comigo. Já de ter cãibra enquanto nadava. Até por causa do esforço físico. Isso. Né? O adulto ainda é pior porque ele sempre acha que ele vai conseguir. Ele sempre vai pela muita segurança dele. Então, muitas vezes até na represa. Começa a nadar, eu vou atravessar, tá pertinho, e chega na metade da exaustão, e aí pode afogar pela exaustão, né? Agora, Suzy, sempre que a criança afoga, ela morre? Não, né? Não, depende do nível do afogamento, né? O afogamento, a gente fala que tem aquele, que é o seco que a gente fala, ele simplesmente para nas vias respiratórias. Então, ele tem uma ingestão de água, mas bloqueia as vias respiratórias. Se ela for socorrida a tempo, você tem como retornar a respiração normal da criança. Agora, quando ela passa, a criança, ela entra água pelo nariz, aí ela se apavora. Entra muita água, falando isso de muita água. Se ela apavora, ela abre a boca para respirar. Nesse abrir a boca, a água vai para o estômago. E uma parte dessa água fica no estômago, uma parte vai para o pulmão, encharcando o pulmão. E aí, nisso, a pessoa começa a ficar inconsciente. Essa água continua entrando, aí ela vai para vias respiratórias, aí ela começa a chegar até o sangue. E nisso ela destrói os glóbulos vermelhos. Com isso, tem a liberação muito de potássio, e o potássio vai para o coração e acaba
provocando a sua parada. Então, eu estou falando isso de um afogamento global. Mas tudo depende do nível, da hora que for o socorro prévio, né? E quanto mais cedo, menos... melhor vai ser para a criança ou para o afogado. E vai ter menos sequelas. E com relação à sequela, existem crianças que ficam realmente, de repente, com problemas pro resto da vida por causa de um afogamento? Sim. Pode ter problemas sérios, complicações pulmonares e a parte cerebral muitas vezes não consegue voltar. Ele tem um estudo que fala sobre 24% da parte cerebral não voltar ao normal. Nossa, é tem triste. Alguma sequela. A criança vai deixar de ter uma vida comum por conta de um descuido dos pais. Sim. Uma vida normal, né? E assim, ó, por exemplo, como eu trabalho com bebê, o salvamento é mais complicado, é mais sensível, porque você fazer uma massagem cardíaca num bebê, por exemplo, é um dedinho, 2 dedinhos que você faz a massagem, senão você pode ter afundamento de tórax. Então, assim, quanto mais rápido o salvamento, melhor para a criança e tudo. E, então, assim, a supervisão é constante. E muitas vezes fica aquela coisa assim, não, a criança está de boia, ela já sabe ficar de boia, então posso deixar. E nisso dá as costas para... Uma boia pode até furar, elas são infláveis. Então, e o que ocorre na academia muito, os bebês o tempo inteiro eles ficam, como tá nascendo os dentinhos, lá para coçar a gengiva. Então, assim, ó, frequentemente tem que trocar boias, porque eles furam, ficam os dentinhos deles na boia. E isso perigoso. Vai incomodando, e eles furam e a mãe não vê, né? Não percebe. Agora, Suzy, com relação aos primeiros socorros, não é? Normalmente o pessoal que está na piscina, está numa zona rural e quando tem um afogamento demora para se chegar a um SAMU ou para se levar até o hospital. Quando tem um afogamento, como que as pessoas que estão próximas devem proceder? Então, a primeira coisa, sempre ter alguém, já pedir para alguém chamar o socorro. A primeira coisa é pedir para alguém já ligar para o socorro. E segunda é retirando essa criança ou adulto do meio aquático, já colocando em posição reta, deitada, e tentar fazer a obstrução das vias respiratórias. Não de bruços. Não. As costas no chão. De vias respiratórias, porque você faz a elevação do queixo para livrar essas vias respiratórias, para poder fazer a iniciação de, talvez, da respiração, de tudo. E aí é virado o rosto para o lado, onde vai se voltar, que se volta o líquido. Você não tem que colocar uma almofada ou erguer a parte, por exemplo, das costas, nada disso. Não. Deixa ele retinho. Isso. E aonde que se aperta, Suzy, na pessoa que está afogada? É na barriga dela? É no peito? Como que funciona? Não, primeiro, então, essa liberação das vias respiratórias. Depois, aí, vai ser a avaliação dos sinais vitais da pessoa. E dependendo se for avaliado se está com uma parada, início de uma parada, aí sim inicia as compressões, que é acima do processo tifoide, 2 dedinhos com a palma da mão inteira. E deve-se colocar essa pessoa no carro e levar para o hospital, ou sempre se deve esperar o socorro chegar, ainda que demore muito? Então, aqui a gente depende muito de como vai estar o caso clínico, né? Porque se a gente realmente não tem nada próximo e se a pessoa não tem essa prática, é melhor estar levando. Porque muitas vezes o que acontece aqui no Brasil não é muito trabalhado isso, não é muito divulgado esse ensinado aos pais, né? Recente eu fui num curso e a gente estava discutindo sobre um método americano que é muito criticado, que é o ISR. Tem vários vídeos na internet, por exemplo, falando sobre esse método. Só que assim, nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande, porque todo mundo tem piscina em casa. Então esse método, ele trabalha com bebê, a pessoa vai em casa e ensina os pais, a área médica, os profissionais, a comunidade em si, sobre como uma criança deve proceder para flutuar. Então é passado todas essas informações. Boiar, seria boiar. Isso, boiar. Então assim, o tempo inteiro, a pessoa que está ali, o profissional que está com o bebê, ele vai virando a criança de ponta cabeça, na posição vertical solta a criança, e ela vem para a posição de flutuar, de boiar.
Por que isso? Para ensinar a criança a descansar, respirar, até chegar uma ajuda. Só que também é todo divulgado essa parte de salvamento, porque a incidência é grande de afogamento, porque tem muitas casas com piscina. Então tem essa preocupação. Aí os outros criticam pela forma agressiva como é o tratamento, como é o ensino com os bebês. Só que assim, a gente tem que ver a realidade de cada um. Lá foi uma maneira que eles encontraram para divulgar o método, e o método é eficaz, que já tem milhões de aulas já dadas. O nosso método, o brasileiro, é um método mais afetivo, é mais carinhoso, é o contato físico, é a aproximação do bebê com a mãe, que vai ensinando toda essa técnica. Só que, ao mesmo tempo, não é tão reconhecido, não é tão... tá uma briga, assim, tá uma luta muito pelo INAT, que é um instituto de natação infantil, de estudos sobre isso, de divulgar essa parte de afogamento e de divulgar a necessidade dos pais e da comunidade saber dessa prevenção e também do socorro. Essa parte do socorro quase ninguém sabe. Então, mesmo em acidentes de carro, muitas vezes as pessoas chegam, põem sentada, ela pega a pessoa de pé, ela não sabe como lidar de tentar fazer os primeiros socorros. Mas independente do método americano ou do brasileiro, ao final os dois surtem o mesmo resultado, a criança aprende. Sim, aprende. E qual que você prefere particularmente, Suzy? Não, eu trabalho como, claro, lógico, como brasileira. Eu, assim, a gente tem que respeitar. Eu acho assim, quando você vê o americano, vai dando uma agonia de você pegar a criança, virar de ponta cabeça, e a criança chora muito. Então é uma coisa assim, ela aprende pela repetição e pelo sofrimento, sabe? Então eu acho que assim, é meio agonizante, mas tem um efeito para eles, assim, 6 semanas, de segunda a sexta, de 10 minutos. Então assim, em 6 semanas, eles deixam a criança apta a isso. E hoje a nossa realidade é diferente, assim, as mães não têm tempo. Muitas vezes eu tenho aula que a mãe consegue uma vez a semana levar o bebê, ou no máximo 2. Então assim, é a longo prazo, só que é mais gratificante. Ela aprende a nadar, a gostar pela água, a gente trabalha pelo prazer. Então você trabalha diferentes possibilidades aquáticas, né, posições, materiais, mas assim, pelo gosto, pelo prazer, contato com a água, e não pelo sofrimento. E quando aprender a nadar, quanto antes melhor, ou é melhor, de repente, em alguns casos, esperar um pouquinho? Não, a gente tem um estudo seguinte: quanto mais cedo, se a criança vai beber, eu pego na academia a partir de 4 meses, mas eu tive indicação já de um bebê de 3 meses, indicação médica, que foi para a piscina. Quanto antes, melhor, que ela não perde o reflexo de glote. Ela não perdendo o reflexo de glote, ela não tem aquele medo de ficar de costas na banheirinha, porque quando ela começa a perder esse reflexo, que ela fica na mãe 9 meses dentro do meio líquido. Então, quando ela começa a perder esse reflexo, ela começa a ficar com medo. Então, se ela vai antes para a piscina, ela mantém isso. Então, ela não fica com esse medo. Por isso, a criança imerge, ela faz imersão e ela vem rindo, a maioria das fotos, porque ela sabe fechar a glote e vem rindo, não engole água. Então, assim, quanto antes, melhor de vocês ter esse contato. Então, a criança gatinha mais rápido, ela anda mais rápido, ela tem a parte motora muito acelerada com porque é trabalhado lá na piscina muito. Meia hora de natação, pra gente, é pouco, mas para um bebê é muito. As crianças chegam e dormem, descansam, que a mãe fala que fica olhando para ver se realmente está respirando, porque nunca vê esse relaxamento tão bom quanto não fazendo a natação. Suzy, então eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu acho que o recado foi dado, e o recado é esse: por incrível que pareça, a criança que sabe nadar, sim, ela se afoga. Tem muitos pais que podem realmente... Nossa, nunca parei para pensar nisso, né? Meu filho sabe nadar, então ele tá lá e eu estou aqui, nunca me preocupei. Não, comece a se preocupar. Vamos evitar problemas como esse que aconteceu. Nós falamos no início da entrevista, não é? O menino foi mergulhar, bateu a cabeça no fundo da piscina. Isso é um outro problema. Acontece muito, não é? Acontece. Porque a piscina é rasa. O adulto, ele abusa. Então ele entra em meios como rio,
lago, sem saber a profundidade, sem saber o que vai encontrar. Então a piscina, no caso, ele foi mergulhar e com certeza a piscina não era tão profunda, não fez o gesto correto do mergulho, e que a gente sempre as mãos na frente para isso mesmo, proteger a cabeça, para não bater. E nisso já provocou o traumatismo e veio a falecer. Então a gente trabalha muito isso com a criança, dessa segurança. E esse novembro a gente está fazendo um especial, as aulas todas voltadas para isso, trabalhando com óculos, sem óculos, porque tem criança que não quero nadar sem óculos. Só que quando você cai numa piscina, se você está numa festa de aniversário e cai numa piscina, você está de roupa e sem óculos. Então tem aulas com roupa, para eles saberem o peso da roupa, saber tirar a roupa durante a aula, dentro de uma piscina, que é muito difícil. É verdade. Se cair com uma calça jeans, aquilo lá pesa muito. Então, assim, então, durante as aulas estão sendo feito isso, de tirar a roupa. Outra, de criança com bebê, por exemplo, que nós vamos trabalhar, das crianças jogar vários brinquedos dentro da piscina e eles ficarem olhando os brinquedos e saber que não pode entrar para pegar um brinquedo. Que eles têm que saber, o bebê, a gente trabalha isso muito. Não só bebê e criança. Só pode entrar na piscina com a autorização de um professor, de um adulto ou dos pais, com autorização e supervisão de alguém perto. Então eles sabem, os bebês já chegam e sentam na beiradinha e ficam esperando a mãe chamar ou o professor chamar. Então durante esse mês inteiro a gente está trabalhando essas aulas diferentes, estão trabalhando com mensagens pelo WhatsApp e também pelo Facebook da academia, na Facebook é Aquários Academia. Então, pela página, vocês vão ver várias mensagens e vídeos também explicativos sobre essa campanha. Suzy, muito obrigado, então, pela sua participação e fica a dica aí para os ouvintes da Rádio Vinícola. Jornal da Cidade.